Marcelo Rebelo de Sousa chegou a um auditório para iniciar o ciclo de conferências Nova Ágora. A iniciativa era da Diocese de Braga, a de origem do Presidente da República, que se preparou para uma comunicação que foi também um testemunho da sua história de vida, que sempre incluiu duas características: a participação política e a militância católica. O presidente de todos os portugueses apresentou o seu testemunho, que é o de professor de Direito, bem conhecedor do caminho rumo à conquista democrática. E começou precisamente por aí, por referir as lições que Portugal aprendeu antes do 25 de Abril, na Primeira República com a questão religiosa e no regime concordatário de meados do século XX, que nem sempre permitiu a independência mútua. Duas situações a evitar no caminho para a democracia. Primeira, não mais haver da parte do Estado um comportamento que ressuscitasse o confronto com a Igreja Católica. Segunda, não mais uma situação em que a Igreja Católica pudesse correr o risco de ficar dependente excessivamente do poder político do Estado. E estes alertas marcaram a ação de muitos políticos no período anterior aos dias de liberdade, nomeadamente os católicos. Repartiam-se por várias fações nos dias da Revolução e por diversas bancadas desde a Constituinte, mas marcaram o início da democracia. O núcleo duro da democracia portuguesa, que ainda hoje corresponde a um sistema partidário dos mais estáveis na Europa, esse núcleo duro tinha como uma das componentes, não a única, mas como uma das componentes, o pensamento católico social, repartido, dividido por vários partidos. Capítulos de uma história que se revê na atualidade pela importância que o catolicismo teve, tem e promete continuar a ter enquanto fator de inclusão social. A Igreja, enquanto povo de Deus, a Igreja Católica, constitui hoje um fator de integração, de inclusão social. Nas suas posições em relação aos migrantes, emigrantes e imigrantes, em relação aos refugiados. E um fator de contenção daquilo que se tem chamado movimentos populistas existentes noutras sociedades. Apresentado o testemunho sobre os católicos e a democracia, o Presidente da República permitiu o que nem sempre acontece: responder a perguntas dos que assistiram ao início do ciclo Nova Ágora. Primeiro o tema da eutanásia, depois finanças e economia, até outra questão da Assembleia, apresentada pelo moderador da sessão, o cônego João Aguiar Campos. Senhor Presidente da República, depois de terminar os seus mandatos, como gostaria de ficar lembrado? Como presidente católico? Como presidente otimista? Como presidente dos afetos? Ou como presidente da geringonça? Sabe que por acaso nunca tinha pensado nisso. Não me preocupa minimamente como é que os portugueses vão pensar em mim. Eu não tenciono escrever memórias do meu mandato. Não tenciono o que eu tiver a dizer, digo durante o mandato. Depois, o que é que as pessoas pensam do que eu fiz? Eu digo sinceramente que é muito menos importante do que o dever de consciência que eu sinto de fazer uma coisa ou outra. A história julgará. E, por isso, o Presidente Marcelo continua sempre próximo de todas as pessoas, não de todas as expressões. Geringonça é uma delas. É uma expressão que eu nunca utilizo. Eu digo sempre a fórmula governativa existente.
fórmulas de Marcelo Rebelo de Sousa, partilhadas no decorrer de uma conversa que mostrou também a forma como exerce o mandato de Presidente da República. Não apenas pelo que disse, sobretudo pela forma como continua a estar entre todos os cidadãos. Assim era Marcelo Rebelo de Sousa e assim continua a ser o Presidente da República.